Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, trazer um tema para vocês que eu acho que vai ser super legal nós refletirmos neste domingo. Mas antes, eu gostaria de pedir a vocês que curtam este vídeo se vocês gostarem, que vocês comentem, que vocês compartilhem com os amigos e que vocês possam se inscrever neste canal aonde vocês vão ter a oportunidade de se depararem com outros tantos vídeos tão maravilhosos para reflexão como este que eu considero. Que, bem, até a semana passada nós estávamos estudando o livro Um Jovem Obsessor, que foi escrito pelo nosso amigo autor espiritual Jefferson e psicografado por mim. Esta semana eu gostaria de iniciar uma nova fase de leituras, tendo como base este livro aqui, Perdão, a Chave para a Liberdade. Este livro tem como autor espiritual Ezequiel e foi psicografado por mim também. Eu achei muito interessante como que nós fizemos nas últimas semanas com outro livro, Um Jovem Obsessor, por isso eu optei por também escolher um outro livro que eu psicografei para que a gente pudesse fazer os nossos estudos, tá bom? Bem, começo, como eu fazia antes, com uma pequena leitura de um trecho desse livro para que nós possamos posteriormente fazermos a reflexão que é necessária sobre o tema escolhido. O tema que nós optamos por trazer hoje para vocês é nosso mundo externo espiritual, refletindo o mundo interno, ok? Vamos lá. Para aqueles que já leram este livro, sabem que ele tem como base da história trazida pelo nosso irmão Ezequiel, o falecimento, o desencarne de Henrique, que era uma criança de 8 anos de idade, que estava muito adoecida. A partir do desencarne dele, muitas coisas aconteceram. E nesta passagem que nós vamos pegar hoje, já tinha havido o desencarne do Henrique e o pai do Henrique ele não conseguiu lidar muito bem com o desencarne do filho. Então, é falado desta forma. Diante do retrocesso de postura, Onofre, que é o pai de Henrique, vivia cercado por espíritos que o influenciavam negativamente em suas transações comerciais, convencendo-o de que, caso perdoasse as dívidas de seus inúmeros devedores, ficaria novamente pobre, e ele e sua mulher passariam necessidades, o que ele muito temia. Materialmente falando, o escritório de Onofre era um cômodo amplo, de 2 ambientes, com sofás e cadeiras confortáveis e uma mesa como peça central, de madeira entalhada, muito bonita. Uma ampla biblioteca também decorava aquele ambiente, austero, mas de bom gosto. O seu escritório fazia parte da construção da casa-sede, mas ficava arquitetonicamente separado dela como um apêndice, somente tendo uma porta dupla de vidro jateado que o levava para o seu lar e outra porta do mesmo modelo que dava para uma varanda externa. Espiritualmente falando, aquele cômodo estava completamente fora do ambiente energético familiar e não era tão bonito. Uma névoa mal cheirosa que impregnava todo o local. O chão era coberto por uma substância viscosa nojenta. Os móveis pareciam velhos e quebrados, e os livros velhos e rasgados. Apesar da sede da fazenda ser um ambiente protegido, em virtude da presença constante de Luísa, que é a esposa dele, o escritório não era abençoado por aquela proteção. Como ela não o frequentava habitualmente, não levava a luz que seria necessária para sua limpeza. Os espíritos entravam e saíam naturalmente, e Onofre os acolhia com seus pensamentos negativos, alimentados pela frustração que sentia. Paro por aqui.
Bem, como nós podemos observar, o tema que nós escolhemos hoje para conversar é nosso mundo externo espiritual refletindo o interno. Que mundo interno é esse? É o nosso templo interior. Muitas vezes, o nosso mundo externo material, ele não reflete aquilo que nós estamos vivenciando internamente. Na maioria das vezes, podemos ter um ambiente material extremamente agradável aos olhos, mas que não está compatível com aquilo que nós estamos sentindo lá no nosso ser interno, lá no profundo ser, onde os nossos sentimentos eles estão em conflitos bastante tumultuados. Muitas vezes nos sentimos perdidos e o nosso ambiente material não reflete isso. Mas, normalmente, o nosso mundo externo espiritual, ou seja, no mundo espiritual onde nós estamos habitando, ele está refletindo muito mais fielmente ao que nós estamos sentindo. Onofre, com o desencarne do seu filho, um presente que ele tinha sentido, recebido de Deus, ele se revoltou. Ele não conseguia aceitar a ideia de que seu filho muito amado tinha partido. E em razão disso, todo aquele progresso que ele tinha tido, enquanto pessoa, ele estava mais maleável, ele tinha pensamentos mais agradáveis, tendo ele um retrocesso neste período. Onofre, ele começou a alimentar de novo pensamentos desagradáveis, ele começou a se rebelar diante das situações da vida, inclusive de como ele estaria atuando em suas negociações. Tudo isso refletindo neste ambiente espiritual em que ele vivia. Se nós lembrarmos aquilo que eu li logo no início, apesar do escritório dele fazer parte da casa sede, em razão da Luísa, sua esposa, não frequentar muito o local, aquilo que ela conseguia produzir de energia purificadora, dando oportunidade aos protetores daquele lar levarem uma proteção energética para o lar deles. Isso não se refletia neste escritório, aonde Onofre acabava sempre produzindo energias deletérias que estavam sendo acumuladas naquele ambiente, e em razão da não mudança de postura do nosso amigo Onofre, elas não conseguiam ser limpas, higienizado apropriadamente. A espiritualidade então não tentava? Não é isso. A partir do momento em que nós nos esforçamos para que nosso ambiente esteja sempre mais harmonizado, esteja sempre mais respirável espiritualmente e também materialmente, a espiritualidade sempre estará nos auxiliando neste processo. Mas o que adianta ela limpar e nós sujarmos? Ela limpar e nós sujarmos. Ela limpar e nós sujarmos. Que é isso que acontece. Chega um momento que nós fazemos a escolha de que aqueles que estão que nós convidamos para estarem conosco, fazerem do ambiente espiritual aquilo que eles desejam. Então, a espiritualidade maior, ela dá um passinho para trás e ela permite que tudo aquilo que nós estamos escolhendo aconteça. E se nós estamos escolhendo isso e acontecendo isso, nós teremos mais possibilidade de busca de uma mudança futura, em razão de nós começarmos a nos incomodar com aquela energia, nós começarmos a nos incomodar naquele ambiente em que nós nos encontramos, e aí buscarmos soluções para aquilo que nós permitimos acontecer até aquele momento. Então, o fato da Luísa, que era aquela que produzia, junto com a espiritualidade, uma proteção do seu lar, não frequentar aquele ambiente, e em razão também deste ambiente acabar
acabar, fisicamente falando, estar como um apêndice daquele ambiente familiar. Ele acabou dominado por essas energias mais deletérias. Bem, se nós pensarmos dessa forma, como uma certeza absoluta de onde nós estamos vivendo, do ambiente material em que nós nos encontramos, quando nós resolvermos fazer uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamentos, uma mudança da forma de enxergarmos a vida, nós sempre teremos os nossos amigos espirituais retornando para aquele ambiente e nos auxiliando naquela limpeza energética, na alteração daquela acumulação de energias não tão boas que acabam sempre trazendo para nós irritabilidade, pensamentos sempre mais negativados e até mesmo doenças para o nosso corpo físico. Então, vamos buscar, depois do que nós conversamos hoje, refletir como nós estamos construindo o nosso ambiente espiritual em nosso ambiente material. O que nós estamos fazendo para sempre darmos a oportunidade da espiritualidade maior estar nos auxiliando na limpeza do nosso lar, do ambiente profissional em que nós estamos trabalhando, onde nós estamos todos os dias ali, empreendendo o melhor que nós podemos na nossa profissão. Pensando nisso, talvez nós consigamos dar as melhores oportunidades para nós mesmos de mudarmos o comportamento e auxiliarmos mais e mais nesta cura do nosso ambiente externo, material e espiritual em que vivemos. Um adendo ainda, muitas vezes isso fica tão grave, nosso comportamento se torna tão grave, que até o nosso ambiente externo material começa a refletir tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Então, muitas vezes a nossa casa começa efetivamente, começamos a não nos importar com a limpeza material de nossa casa, e aí começamos a acumular panelas nas pias, falta de uma vassoura limpando os cômodos, roupas jogadas nos cantos, e aí, neste momento, nós já devemos, entre aspas, nos preocupar com o que está acontecendo no nosso mundo interno, porque até o ambiente externo já começou a se contaminar. Ambiente externo, material. Bom, eu espero, meus amigos, que essa nossa reflexão de hoje possa ter servido para cada um de nós, não só vocês, como eu também, para que nós estejamos mais atentos com o que nós estamos construindo ao nosso redor e no nosso campo íntimo. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana e que nós possamos nos ver no próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem todos em paz.